Está no ar o Daily Fim, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. E agora estamos de volta com nossa versão tradicional. Isso significa que no fim do episódio tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 5 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, poder e petróleo estão em jogo na Venezuela. Em Mundo, tudo sobre a operação dos Estados Unidos que prendeu Maduro. Já no Brasil, as repercussões políticas nas redes sociais da operação americana. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, não é só política que está em jogo na Venezuela. Outro ativo importante também entrou no centro da disputa. A captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos escancarou um jogo muito maior do que a troca de poder no país. E como vocês podem imaginar, esse ativo estratégico é, claro, o petróleo. Nesse sábado, dia 3, Trump afirmou que pretende abrir o setor petrolífero venezuelano para a atuação de grandes companhias americanas. E segundo Trump, os Estados Unidos construíram a indústria petrolífera da Venezuela, mas o regime socialista teria roubado esse setor. No passado, empresas como ConocoPhillips e Exxon tiveram seus ativos expropriados e foram obrigadas a deixar o país. Agora, olhando um pouco para o histórico, a Venezuela já foi uma potência econômica. Entre as décadas de 1950 e 70, o país era chamado de Arábia Saudita da América Latina, com um PIB per capita que só ficava atrás de Estados Unidos, Suíça e Nova Zelândia. Pois é, mas esse cenário começou a ruir a partir de 2007. A má gestão e a dependência extrema do petróleo levaram o país a uma crise profunda. A hiperinflação, que chegou a mais de impressionantes 1 milhão% ao ano, destruiu o poder de compra e fez serviços básicos entrarem em colapso. E é aqui que o Trump quer voltar para o jogo. Apesar de hoje responder por menos de 1% da produção global, a Venezuela tem as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, que são cerca de 220 bilhões de barris. Isso representa 17% de todo o petróleo global, com um valor estimado em 18 trilhões de dólares. Ou seja, mesmo produzindo pouco atualmente, o potencial econômico aqui é gigantesco. E entre as empresas americanas, uma se destaca. A Chevron é hoje a única grande petroleira dos Estados Unidos ainda com presença ativa na Venezuela. E com um novo arranjo político, a companhia pode se beneficiar de contratos mais previsíveis e ainda ampliar investimentos. Pois é, Branco, e com essa visão ampliada sobre os interesses americanos na região, agora a gente segue direto para o noticiário internacional para entender como foi a operação. Agora no bloco internacional, colocando foco na operação americana, na madrugada de sábado, dia 3, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos realizaram um ataque de larga escala e capturaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa. E os detalhes da operação chamam a atenção. Ela envolveu tropas de elite da Delta Force que treinaram previamente em uma réplica do esconderijo de Maduro. Além disso, a CIA já mantinha agentes em solo desde agosto, com informações detalhadas sobre a rotina e os hábitos do líder venezuelano e até mesmo um informante. Segundo o relato, Trump aprovou a missão 4 dias antes da execução, mas a operação acabou sendo adiada até que as condições climáticas melhorassem. A ação começou por volta das 3 horas da madrugada no horário de Brasília, quando forças especiais avançaram sobre Caracas com explosões registradas na capital. Cerca de 7 horas depois, Trump divulgou uma imagem de Maduro já capturado, algemado e vendado. Uma curiosidade aqui é que Maduro vestiu um conjunto da Nike no momento em que foi preso. O resultado disso foi que as buscas por Nike Tech Fleece na internet dispararam 809% no sábado. Agora, voltando para a operação, de acordo com o New York Times, ao menos 40 pessoas morreram, entre militares e civis. Trump acompanhou tudo de uma sala montada em sua residência na Flórida. E depois da captura veio a prisão formal. Maduro foi levado para o Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, Nova York, onde responde por acusações de narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína e uso de armas de guerra. E essa unidade de segurança máxima já recebeu nomes bastante conhecidos. Entre eles estão El Chapo,
o rapper P. Diddy e o empresário de criptomoedas Sam Bankman-Fried. E no próprio sábado, dia 3, os Estados Unidos divulgaram um vídeo de Maduro já sob custódia. Nesse vídeo, o líder venezuelano aparece dizendo "Good night e Happy New Year". Agora, por que tudo isso importa? Essa é a intervenção mais direta dos Estados Unidos na América Latina desde a invasão do Panamá, em 1989, quando Washington derrubou Manuel Noriega. O contexto interno da Venezuela ajuda a explicar um pouco o peso disso tudo. Desde que assumiu o poder em 2013, Maduro comandou um país mergulhado em hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos e um êxodo de mais de 8 milhões de pessoas. E agora, olhando para o que vem pela frente, Trump afirmou que vai comandar a Venezuela durante o período de transição, prometendo liberdade e justiça. Enquanto isso, a vice-presidente Delcy Rodrigues deve assumir o cargo de forma interina. E segundo o próprio Trump, a opositora Maria Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz, não fará parte do processo de transição. Além disso, após o ataque, Trump enviou alertas a México, Cuba e Colômbia, evocando uma versão renovada da doutrina Monroe. Para analistas, esse gesto sinaliza o retorno da lógica das esferas de influência, com possíveis desdobramentos globais, inclusive desdobramentos que interessam diretamente a Rússia e China, especialmente no contexto de Taiwan. No quadro geral, o ataque dividiu opiniões entre líderes globais. O presidente argentino Javier Milei celebrou a ação, afirmando que a liberdade avança. Já México, Rússia e China condenaram duramente a medida. É um cenário que mostra como essa operação vai muito além da Venezuela e pode redesenhar o tabuleiro geopolítico internacional. Mas agora fechado esse bloco, bora entender quais foram as repercussões disso aqui no Brasil. Agora no noticiário do Brasil, a prisão de Nicolás Maduro acabou virando combustível para o debate político aqui dentro do país. A operação dos Estados Unidos na Venezuela acirrou o embate nas redes sociais e entrou de vez na disputa política eleitoral brasileira. Pois é, Branco, de um lado o presidente Lula reagiu de forma dura. Ele afirmou que a ação cruzou uma linha inaceitável, classificou o episódio como uma afronta gravíssima à soberania e disse que isso abre espaço para violência e instabilidade. Lula afirma que a operação ameaça a região como zona de paz. E do outro lado do espectro político, a reação foi bem diferente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que Maduro só se manteve no poder por conivência, omissão e até apoio de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro. Ele disse que a Venezuela está vencendo a esquerda e que no final do ano o Brasil também vencerá. Enquanto isso, no campo diplomático, o governo brasileiro também se movimentou. Ontem, dia 4, o chanceler Mauro Vieira participou de uma reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O objetivo era discutir os desdobramentos da ação militar. E lembrando que um dia antes, Lula reuniu ministros em caráter emergencial. O encontro serviu para discutir respostas políticas e os possíveis impactos da operação, levando em conta que o Brasil tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Ou seja, além da disputa de narrativas nas redes, o episódio também acendeu alertas na diplomacia brasileira e no governo. Mas com isso a gente fecha a Seção Brasil e bora agora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delifim, na última semana, o Ibovespa fechou em queda de 0,22% aos 160.539 pontos. Como de costume, a semana da virada do ano foi marcada por baixa liquidez e por noticiário esvaziado. Caso você não tenha acompanhado, o Ibovespa fechou 2025 com seu melhor desempenho desde 2016, com alta de 33,95%. Já o S&P 500 e o Nasdaq avançaram 16,39% e 20,36% respectivamente, ambos puxados pelo setor de IA. Agora, olhando para os últimos dias, aqui no Brasil, a taxa de desemprego caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro, sendo o menor nível desde o início da série histórica em 2012. No trimestre anterior, a taxa estava em 5,6%. Já o CAGED apontou a criação de 85,9 mil vagas de emprego formais em novembro, acima da expectativa de 75 mil. Ainda assim, esse foi o pior resultado para o mês desde o início da nova série histórica em 2020. E
Pensando daqui para frente, em 2026, os investidores devem acompanhar de perto esses dados de atividade, uma vez que esses indicadores serão fundamentais para determinar o ritmo do ciclo de afrouxamento monetário esperado para esse ano. Nas ações, a Minerva caiu 6,12% na semana após a China anunciar restrições à importação de carne bovina brasileira. Nos Estados Unidos, a semana também foi de correção. O S&P 500 caiu 1,03%, enquanto o Nasdaq recuou 1,52%. O mercado agora volta suas atenções para os principais dados econômicos dessa semana. Na sexta-feira tem a divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos, o famoso payroll, e também a divulgação do IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. A agenda completa você encontra na nossa newsletter Daily Fin. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!